você, RP, está saindo da sua zona de conforto, respeitando, óbvio, todo o isolamento, respeitando as normas, né, de cada município. Exatamente. O que você, RP, está fazendo? Eu queria que depois vocês falassem. Ah, você ficou ótimo agora, Fernando. Eu queria que vocês falassem isso depois para nós, né? Eu acho que é um exercício importante, porque nós temos uma função social. Nós temos uma responsabilidade social, né? Então eu queria que vocês pensassem nisso. Bom, mas vamos à apresentação do nosso convidado de hoje, né? Fernando Lemos, que é do Sul, né? Lá da 4ª Região. Relações Públicas com MBA em Gestão Empresarial e mestre em Comunicação Organizacional pela PUC do Rio Grande do Sul. E coordena a comunicação corporativa da Associação Educadora São Carlos, mantenedora de hospitais e escolas no Rio Grande do Sul. E, óbvio, conselheiro do CONFERP, né? O nosso Conselho Federal, que abraça todas as regionais, nós aqui da 2, São Paulo e Paraná. Fernando, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre comunicação organizacional no cenário da saúde em tempos de pandemia. Depois, lá quase no final, eu vou falar também de uma surpresa que o Fernando trouxe para vocês, tá bom? Mas a palavra é sua, Fernando. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marilisa, obrigado pelo convite, né? Foi um prazer assim receber ele para poder compartilhar um pouco, né, da experiência que nós estamos tendo aqui, né, na ESC, na Associação Educadora São Carlos, na frente da área da comunicação corporativa, para poder só situar um pouco, né? Então a ESC, né, que é a Associação Educadora São Carlos, é uma instituição filantrópica. Nós representamos os interesses de uma congregação religiosa e a gente administra todas as unidades de negócio, tá? Essas unidades são, nós temos 3 colégios, né, ficam no interior, Caxias do Sul, Farroupilha e Santa Vitória do Palmar. Nós temos um centro de atendimento ao migrante em Caxias, que faz o atendimento a refugiados. E nós temos, que é o nosso carro-chefe, né, são unidades da área da saúde. Em Porto Alegre, nós temos 4 centros de apoio psicossocial para dependentes de álcool e drogas. E nós temos em Capão, o Hospital de Capão da Canoa, o Hospital de Torres, que são 2 cidades litorâneas aqui no Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre, a gente tem o Hospital Santa Ana, que é um hospital novo, que tem praticamente 1 ano e meio, com 200 leitos, que atende 100% SUS, tá? Só que é um hospital de retaguarda, tá? A gente não atende emergência, a gente dá suporte para os outros hospitais aqui de Porto Alegre. E a gente tem o Hospital Mãe de Deus, né? O grupo Hospital Mãe de Deus, que é o nosso principal carro-chefe. Este é um hospital que atende 100% privado, né? Saúde privada ou planos de saúde, tá? E aí, na realidade, todos os nossos negócios, né, foram afetados diretamente, tanto da área da saúde quanto da área da educação, né, quanto também a área que atende os imigrantes. Também a gente tem um envolvimento muito forte para poder auxiliar, né, essas pessoas que, né, já não estão no seu país, né, então já tem, né, essas dificuldades. Então é um trabalho bem legal, bem bacana que está sendo feito lá. Mas o foco, né, da nossa conversa aqui é trabalhar realmente, poder abordar um pouco do que a gente vem desenvolvendo na área da saúde, tá? A nossa instituição tem em torno de 4.000 funcionários, tá, que estão distribuídos em todas essas unidades. O Hospital Mãe de Deus, ele é um hospital que a gente tem em torno de 2.000 funcionários, tá? Então praticamente ele abarca e ele recebe metade, né, do público da ESC num todo, tá? E a nossa área de comunicação foi uma área nova, é uma área que foi criada em janeiro de 2019. Ela não existia no nível de mantenedora. O Hospital Mãe de Deus tinha um marketing, as escolas tinham um outro marketing, e a mantenedora, como eles vinham num processo de mudança de governança corporativa,
já várias áreas estavam sendo colocadas no nível corporativo, de mantenedora, para poder atender todas as unidades e dessa forma poder proporcionar uma política única de trabalho, tá? E a área da comunicação foi a última área a ter esse status corporativo. E foi quando eu iniciei o trabalho lá para que a gente pudesse fazer essa implantação da área de comunicação corporativa, tá? Então, hoje, a nossa estrutura, sou eu na coordenação, eu tenho 2 colegas da área do jornal, que um atende especificamente saúde privada, que é o Mãe de Deus, o outro atende saúde pública institucional, que são os CAPs, os demais hospitais e também a instituição, né, a ESC, a mantenedora. A gente tem um colega que cuida de comunicação digital, a gente tem uma colega que cuida de criação e a gente tem uma outra colega que trabalha em Caxias, que cuida especificamente a parte da educação, tá? E agora a gente tem uma estagiária e agora, semana que vem, mês que vem, se tudo der certo, a gente tem aí mais um estagiário trabalhando conosco, tá? Então, é uma área que está bem estruturada, né? Isso, a gente consegue atender, né, todos os segmentos da comunicação de uma maneira bem enxuta, na realidade. E até o que é legal assim, poder dizer, Marilisa, que quando a gente iniciou um trabalho lá, um dos desafios que o nosso superintendente geral nos colocou era que ele queria uma comunicação mais contemporânea, né? E não uma comunicação tradicional, né? Onde fosse marcada por produção de materiais, né? Então ele queria muito mais uma comunicação estratégica do que uma padaria nesse sentido, né? Então o fato de nós termos essa sinalização e desejo, né, do CEO da empresa já nos abria a possibilidade também de nos posicionarmos diferente em termos de comunicação dentro da instituição no todo. E isso vai muito ao encontro do que eu penso hoje de comunicação, né? E aí o mestrado me abriu muito essa visão, tá? E é isso que a gente vem colocando em prática lá na ESC. E eu sempre parto assim, olha, de qual comunicação a gente está tratando, né? É uma comunicação mais instrumental, que é aquela comunicação onde a gente depende exclusivamente de canais para poder cascatear informação, ou é de uma comunicação mais relacional, onde a gente está aberto a poder dialogar, aberto a poder realmente conversar e construir algo, né, com os públicos que a gente está interagindo, né? E sempre quando uma área nos chama, enfim, logo no início eu também fiz muito esse trabalho, era sempre pensar, gente, vocês querem... O que vocês querem? Né? Vocês querem só informar ou vocês querem que as pessoas realmente interajam, participem, construam, né, com vocês? Não, a gente quer isso. Então tá, então vamos ter o nosso foco de trabalho nessa comunicação aqui. Porque a gente vem desenvolvendo, e é um trabalho bem árduo, porque é uma mudança de cultura, como eu posso dizer, um desenvolvimento das lideranças onde essa comunicação mais informacional, assim, onde é só uma transmissão de informação, os próprios líderes podem fazer. Eles não dependem mais de uma área para poder enviar um e-mail, para poder colocar informação no mural e por aí vai. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto com as lideranças, dando subsídios, instrumentalizando e formando eles para que antes de eles saírem divulgando algo, eles pensem, olha, para quem interessa essa informação? Né? Será que essa informação interessa para todo mundo ou interessa só para algumas pessoas, algumas áreas? Né? Então, esse trabalho a gente vem desenvolvendo e, com isso, a gente consegue ter uma área enxuta, né? Porque grande parte do trabalho que a gente vê no dia a dia das áreas de comunicação, ela se reduz muito à produção de tarefas mais operacionais, né? Que são importantes, né? Mas elas acabam demandando um esforço muito grande, né? E a gente vem buscando desenvolver as nossas lideranças para que eles possam assumir esse papel e a gente possa estar mais disponível para poder atender de uma forma assuntos mais estratégicos. E com isso a gente consegue hoje também atuar, né, com essa estrutura mais enxuta, assim, né? Então, Fernando, para pensar... Oi, pode falar.
Você teria... Tá, Marilene? Imagina. Você tem um número de atendidos Em torno do público? Assim, a gente atende todos da instituição, são em torno de 4.000 pessoas. Tá? Sim, mas e impacta todas as unidades, tá? Todas as 4.000 pessoas da instituição. Tá, mas a instituição em si, ela faz um atendimento em média de quantas pessoas? Tá, entendi. De público final? Tá, olha, Porque tem uma reverberação aí, né? Sim, tem bastante, tá? Eu não tenho esse dado aí fechado, assim, sabe, em números. Em escolas, por exemplo, eu tenho em torno de 2.000 alunos, somando as 3 escolas, tá? Em termos do Mãe de Deus, que é o maior número, a gente não chegou ainda a fechar esse número, tá? Eu não tenho de cabeça, mas ele realmente é um número bem expressivo, tá? Porque a gente cuida desde a comunicação com os funcionários até com a comunicação com a sociedade, os médicos. Só de médicos credenciados que eu tenho no Hospital Mãe de Deus, são 2.400 médicos credenciados, né, que são médicos, eles não são funcionários, mas são médicos que estão credenciados para utilizar a estrutura do hospital para atender os seus pacientes, né? Então, eu tenho um número aí bem grande nesse sentido, tá? Então, quando a gente começou o nosso trabalho, tá? A gente, quando começou a situação da pandemia, aí falando especificamente da pandemia, sim, o nosso Hospital Mãe de Deus, ele já vinha se preparando desde janeiro, tá? Com reunião, eles formaram um comitê, tá? O comitê Covid, que a gente chama, e essas áreas, diferentes áreas do hospital, já vinham se reunindo para pensar a estrutura do hospital quando esse vírus chegasse aqui, tá? Nós, enquanto comunicação, nós começamos a participar em fevereiro desses encontros. Eles eram encontros semanais, até que houve um momento de virada de chave, que foi ali, basicamente, na segunda semana de março, que quando nós tivemos nosso primeiro paciente internado no hospital. Ele é um médico, ele veio transferido de Bagé para Porto Alegre, né? E até a semana passada foi o dia que ele saiu do hospital, para vocês verem, né? Foram praticamente 60 dias internados, tá? Internado, tá? E aí, desde esse momento, o nosso escritório da mantenimento é fora do hospital, tá? Porque como a gente atende todos, a gente houve a opção de ter um escritório fora para que a gente não vivesse 100%, né? Uma das unidades não pudesse privilegiar uma em detrimento das outras, tá? Só que desde o dia 16 de março, eu e basicamente minha colega Silvana, que atende a saúde privada, nós montamos um QG dentro do hospital, no auditório do Hospital Mãe de Deus, e de lá a gente seguiu trabalhando até o final de abril, tá? Hoje a gente voltou para o nosso escritório, mas praticamente 3, 4 vezes por semana nós estamos dentro do hospital, tá? E desde então a gente respira, né, esse cenário, né, 100%, todo momento. Eu sou responsável por atualizar os números de dados da ocupação Covid, né, no site, e a gente usa hoje o Workplace. O Workplace é a ferramenta, né, de comunicação do Facebook para as empresas, para se comunicar com os funcionários, e nós implantamos ela em fevereiro, né? Então a gente foi muito feliz, porque eu não me vejo hoje trabalhando sem uma ferramenta dessas, tá? Além do Workplace tem outras, né, no mercado, mas uma ferramenta que proporcione uma agilidade na disseminação da informação e uma interatividade, né, principalmente nesse sentido, tá? Porque o dinamismo, ele é muito forte, né? E falando especificamente dessa situação Covid, tá? A gente teve uma outra questão também que pontuou muito, assim, que basicamente 100% da estrutura da mantenedora, que a gente chama, né, do centro de serviço compartilhado, né, eles também foram trabalhar home office. A minha equipe,
eu e a Silvana fomos para dentro do hospital, o restante da equipe começou a trabalhar home office. Então era uma outra lógica também, é uma outra lógica de trabalho, né, nesse sentido, assim. Então tudo isso foi ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Quando nós iniciamos esse trabalho dentro do hospital, ali a partir do dia 16 de março, as reuniões do comitê eles passaram a ser diárias. Todo dia, às 8h45, nós nos reuníamos com esse comitê, que era formado pela diretoria, era formado por alguns médicos, né, gestores de especialidades, era formado pelos coordenadores e gestores assistenciais, tá? E pelo pessoal da nossa área da qualidade de segurança, de qualidade e segurança, que é a área de infectologia, né, do hospital, tá? E aí a gente vinha todo dia, eram tratados assuntos, mudanças de fluxo, novas informações e por aí vai, tá? Desde o início, aí é um ponto legal de poder ressaltar, tá? Que nós, enquanto comunicação, tínhamos uma diretriz muito forte, tá? Que eram trabalhar em todas as comunicações 4 mensagens chaves. Tá? A primeira delas é o cuidado com o funcionário, né? Quais ações nós estávamos tendo, né? Que demonstravam cuidado ao funcionário. A gente montou um ambulatório interno para atender os funcionários, né? A gente teve um serviço de psicólogo desde o início à disposição dos funcionários, entre outras iniciativas, né, que foram feitas nesse sentido, tá? A segunda mensagem-chave para nós era a questão da segurança nos protocolos, tá? Quem trabalha no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde, sabe que tudo é feito com base em protocolos. Tá? E aí a gente teve que mudar, todos os protocolos do hospital, né? Porque como é um vírus, né, a gente teve que separar os fluxos. Então a gente precisava entender essa separação dos fluxos, que se criou uma área externa de atendimento, a gente teve que trabalhar na sinalização dessa área externa, né, e tudo muito rápido, assim, muito ágil, assim, sabe? Não tínhamos tempo muito de parar para planejar, né, nesse sentido. E quando a gente fala de segurança nos protocolos, aí é muito importante reforçar que nós, enquanto área de comunicação, nós sempre nos baseávamos na nossa área de qualidade e segurança. Né? Nada que a gente divulgue sai sem antes a área de qualidade e segurança poder nos dizer, olha, é isso, né? Porque como esses protocolos eles têm a base da OMS e também da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, eles mudam a cada momento. Então, em outra, num estado tem uma determinada orientação, no município A tem uma determinada orientação, e então a nossa área de qualidade e segurança, ela tem a missão de poder reunir todas essas informações e poder dizer, olha, aqui no hospital, o protocolo é este aqui. Né? Porque se a gente não tiver isso bem definido, a gente não consegue trabalhar nesse cenário. Porque é tanta gente falando coisas, dando a sua opinião e dizendo o que é certo ou errado, que muitas dessas informações elas são contraditórias. E aí como é que tu vai, para onde tu vai nesse momento? Né? E aí, se tu não tem uma área especializada que te dê segurança para poder dizer, olha, é esse o caminho que a gente vai seguir, tu fica perdido. Né? E aí a própria comunicação ela perde credibilidade. Então sempre quando a gente vai pensar no material, a gente tem essa validação com essa área específica que é a área de qualidade e segurança. Tá? Esse então era a segunda mensagem-chave. O segundo. Isso. A terceira mensagem é dessas mudanças dinâmicas, né? Isso que eu falei agora recentemente. O que está sendo válido hoje, amanhã já mudou. Né? E isso aumenta o sentimento de incerteza que a gente trabalha no dia a dia. Né? Se antes a gente já tinha esse sentimento de incerteza,
nesse cenário, no ambiente hospitalar, onde toda hora muda uma informação, se a gente para pensar também, tem um impacto político, né, de mudança de lideranças, isso também muda toda hora. Hoje, ainda no encontro do comitê, se falou, né, sobre o protocolo da cloroquina, né, nesse sentido. Então, essas coisas impactam diariamente, né, e a gente tem que ter esse dinamismo da atualização das informações. Tá? Então, essa era a segunda mensagem, a terceira mensagem-chave. E a quarta mensagem-chave era a gente poder reforçar a todo momento que nós não éramos um hospital 100% Covid. Tá? Porque desde o início, o hospital e a direção do hospital, eles tinham uma preocupação muito grande. Tá? Ok, as outras doenças não vão esperar. Elas vão continuar acontecendo, as pessoas vão continuar tendo AVC, as pessoas vão continuar tendo tumor cerebral, elas precisam continuar para o seu tratamento oncológico, enfim, entre outras, né, enfermidades que acabam aparecendo, que as pessoas, elas não vão parar de acontecer. Né? E desde o início nós tínhamos que sempre reforçar que toda a nossa estrutura ela estava preparada para atender todo tipo, né, de paciente, seja o paciente COVID, como também o paciente não COVID, que vem por N enfermidades nesse sentido. Então, essas foram as 4 principais mensagens que desde o início a gente vem buscando sempre reforçar elas. Tá. Até uma pergunta que a professora Rosana da PUC fez, você falou desses 4 pilares, né? E quais as ações que vocês implantaram para chegar até o colaborador interno, esses 4 pilares? Esses 4 pilares, tá. Muito, por ser o hospital trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, que nem eu disse antes, assim, o Workplace para nós foi a ferramenta essencial, tá? Que nos possibilitou atingir o máximo possível de funcionários. Tá? Esses funcionários, assim... Oi? Não, eu ia te pedir o seguinte, nós temos muitos alunos que nos acompanham. Inclusive, tirando a professora Rosana, eu não recebi nenhuma faculdade presente. Vocês precisam se manifestar, gente, para mandar abraço para vocês. Fala um pouquinho dessa ferramenta Workplace, para quem não conhece. Tá, o Workplace, tá, hoje, na realidade, né, desde que houve aí o aumento, né, das plataformas digitais, tá, e o uso, né, de ferramentas de redes sociais, muitas ferramentas foram sendo apresentadas para as empresas. Tá? Uma delas é o Workplace. O Workplace ele é uma ferramenta do Facebook. Tá? Então, ele traz todo o conceito da rede social do Facebook e ele é direcionado para empresas. O meu perfil do Facebook pessoal, eu não consigo acessar, não é o mesmo do meu perfil profissional. Tá? A minha conta profissional, ela está vinculada a um e-mail corporativo ou a matrícula da minha empresa. Então, nesse caso, eu consigo fazer parte do meu grupo da instituição. E aí, essa ferramenta, a gente tem a possibilidade de criar grupos, seja por unidade de atuação, seja por setor, seja por projeto. Eu tenho a possibilidade de criar chats, bate-papos. Né? Foi uma ferramenta, assim como o Teams, a gente usa bastante o Teams, nesse momento de reuniões virtuais, né? Muito a gente vem utilizando e recorrendo a essa ferramenta. Tá? A gente criou um grupo dentro do Workplace, que é o grupo Coronavírus. E nesse grupo, todos estão nesse grupo e toda a informação referente a qualquer uma das unidades referente a coronavírus, ela está dentro desse grupo. Tá? Então, uma das primeiras ações foi criar esse grupo e fazer com que todas as informações estivessem lá. O boletim diário, dizendo quantos pacientes estão internados em cada uma das unidades, as ações de reconhecimento dos funcionários, que mais os horários e mudanças de horário do laboratório, do ambulatório de atendimento aos funcionários,
protocolos, né, de cada uma das unidades hospitalares estão dentro, né, desse grupo. E então essa foi uma das ações, tá? Nós fizemos muitas lives, tá? Isso é um outro recurso que a ferramenta também nos proporcionou. Tá? Todo dia às 4 horas, isso deu uma parada agora, né? Mas no início, todo dia, o gerente assistencial, ele passava de setor em setor do Hospital Mãe de Deus e fazia uma live para explicar como estava sendo o funcionamento daquele setor. Então, essa era uma das ações. Nós fizemos também algumas lives com os psicólogos do hospital. E essas lives eram as lives mais assistidas. E como é uma ferramenta que muitos usam no seu celular, então, às vezes, Sim. eles estão na sua casa assistindo com seu companheiro, com a sua companheira, e ali eles têm a possibilidade de dar retornos, e eles falavam, olha, muito bacana, mostrei para o meu marido que tem uma preocupação muito grande que eu estou indo trabalhar. Então, foi importante para que ele entendesse, né, o sistema, como está funcionando, né, essa situação. Assim. Então, isso foi uma das ações que nós fizemos. Recentemente, agora, a gente teve uma ação da área de qualidade e segurança, que a gente teve o dia de lavagem das mãos, tá? E para nós, desde o início, tá? Nossa área de qualidade e segurança sempre defendeu que o principal medida de segurança para combater o vírus é a lavagem de mãos, mais do que a máscara. A máscara é importante, ela é importante, mas a lavagem de mão, ela é extremamente importante, tá? E é uma coisa tão engraçada. Pode falar, pode falar. É que eu ia falar que eu tenho uma filha de 5 anos e a frase dela é: água e sabão é a melhor solução. Porque a televisão fala muito, né? Então ela fala: água e sabão é a melhor solução. Deixa eu aproveitar que eu te interrompi e te falar aqui, dar um abraço aqui para a FAM, para Cruzeiro do Sul, para a PUC de Campinas, para a Universidade de Passo Fundo, Unesp de Bauru, Metodista, Unicinos, Federal do Maranhão. Me formei aqui. Então. Tá? Muito bom. Um abraço. Professora querida. Sim. Unital, Federal do Rio Grande do Sul. E nós temos também um profissional de RP do Hospital Universitário da UEL, Ana Luísa. Muito legal. Né? Você falou do Workplace e o Rodrigo Neiva está falando que também usa bastante na universidade. Eles trocam experiências com as aulas digitais e tudo mais. Isso, tem se apresentado uma ferramenta muito importante assim, para nós, assim, em todas as quesitos, né, de acesso. Sim. Inclusive, a gente vem desenvolvendo agora uma maneira de poder medir o engajamento, né, dos funcionários nessa ferramenta. Então, sim, realmente, ela ajudou muito, tá? O que acontece que é bem legal também, eu acho que faz parte também do nosso trabalho enquanto relações públicas, tá? No momento que quando eu falo, né, da comunicação relacional e da comunicação instrumental, eu vou dar um caso que acabou acontecendo. Assim, a gente tinha umas reuniões, né, todo dia tinha reunião, e essa reunião é comandada pelo diretor operacional, né, de operações do hospital, que é a área que é responsável pelo funcionamento, né, de todas as unidades. E ele sempre reforçava a importância, né, das lideranças levarem para suas equipes as informações, e ele começou a se dar conta que em alguns momentos as informações não chegavam, né, na base. E aí um dia desse eu conversava com ele e disse, olha só, busca também conversar com as lideranças, né? Porque as lideranças, elas também estão no mesmo sentimento de ansiedade da base. E então elas precisam ter alguém que possa escutar elas, porque elas estão recebendo uma carga, né, de informação, e daqui a pouco elas não estão sabendo levar adiante essa informação. Mas não é porque elas não sabem, mas é porque elas também estão, de certa forma, paralisadas. E elas precisam ter alguém para escutar elas, né? E aí ele começou a fazer esse trabalho, né, que foi bem legal, assim, de reunir as equipes, as lideranças, poder trazer um pouco da experiência deles, sabe? Poder ter um momento de conversa, sabe? Nesse sentido, assim. Então, quando eu falo da comunicação relacional, ela está muito pautada nisso também, né? Não é só passar uma informação adiante,
mas é fazer com que as pessoas possam se sentir acolhidas, né, e se sentir parte daquele momento, daquela construção. Fernando, você falou bastante sobre os 4.000 colaboradores, né, a ferramenta, a Workplace, e a comunicação, né, o diálogo com os pacientes, nem tanto, né, mas talvez aqueles que não estejam com a Covid, os familiares, a imprensa, mas em especial os familiares. Familiares. Eu até vou dizer assim, antes dos familiares, tá? A nossa principal necessidade, num primeiro momento, foi com o corpo clínico, foi com os médicos. Nós tivemos que focar nossas primeira, segunda semana, né, fazer um trabalho intenso de poder acertar o fluxo de relacionamento e de comunicação com o corpo clínico, porque eles estavam se apresentando como sendo um dos públicos mais ansiosos neste momento, tá? E eles precisavam de informação, tá? Esse momento Covid foi um momento de afirmação da área da comunicação dentro do grupo, tá? Eu posso dizer nesse sentido, assim. Porque numa crise, a falta de informação, uma informação desencontrada, aumenta a ansiedade das pessoas. E num ambiente de saúde, onde eles estão ali disponíveis para cuidar dos pacientes, esse sentimento ele não pode transparecer. Então, nós tivemos assim, um trabalho bem forte de poder acertar esse fluxo de comunicação com os médicos, para que eles pudessem se sentir assistidos enquanto, olha, estou recebendo as informações, não estão escondendo nada. A gente buscou desde o início trabalhar com transparência, né? Aproximação com os médicos. Então, nós, enquanto área de comunicação, nós tínhamos um papel importante de poder preparar essa informação e essa comunicação, mas os diretores, o diretor clínico, o diretor de relacionamento, a diretora de relacionamento, o diretor de operações, eles assumiram um papel extremamente importante do face a face. Né? E para eles estarem, né, preparados, nós dávamos um subsídio muito forte em termos de comunicação, em termos de criação de uma narrativa que fosse uma narrativa sustentável, né, das nossas práticas nesse sentido. Tá? Então, nós tivemos um papel muito forte de apoio para esses diretores estarem na frente do relacionamento com o público médico, principalmente no primeiro momento. Tá? Os funcionários, a gente teve, obviamente, de fazer esse trabalho desde o início. Tá? Esse trabalho de informação. Hoje, e aí a gente também tem, quando a gente fala de familiar, tá? A gente não tem... as pessoas que estão dentro do hospital, eles acabaram tendo uma confiança bem forte, né, dos profissionais que estavam trabalhando. Tá? Isso falando de Hospital Mãe de Deus, onde a gente estava ali praticamente todo o tempo. Tá? O nosso desafio tem sido sensibilizar os pacientes não Covid. É aqueles pacientes que estão na sua casa, deixaram de fazer o seu tratamento de quimioterapia, por exemplo, com medo de estar numa estrutura hospitalar. Olha, eu estou sentindo uma dor no peito e vou ficar em casa, vou esperar, né, passar isso para poder ir quando ver o cara está tendo, né, algum problema do coração, sabe? Então, essa sensibilização que hoje é um dos nossos focos nesse sentido, tá? E a gente vem sempre buscando entender e pensar com a cabeça do público que a gente quer falar. Tá? Isso é uma coisa bem interessante, assim, de poder reforçar, assim, esse trabalho de comunicação que a gente vem desenvolvendo, assim. É muito mais se colocar no lugar do outro para poder desenvolver a nossa comunicação. Olha, qual é a necessidade do médico? Sabe? Porque quando a gente estava desenvolvendo a comunicação com o médico, eu chegava com um médico do corpo clínico e dizia, olha, como é que tu imagina isso chegando para ti? Como é que tu acessa essa informação? Como, sabe? Ok, eu começo a entender como a pessoa pensa, então eu vou desenvolver dessa maneira. Né? Agora, o trabalho que a gente vem desenvolvendo com os pacientes
é no sentido de poder também pensar como o paciente se sensibiliza. Porque desde o início a gente reforça todas as iniciativas do hospital, tá? Para dar mais segurança. Mas isso não está sendo suficiente. Então eu preciso mudar a minha estratégia, né? Como é que eu vou mudar essa estratégia? Se eu preciso falar com o paciente, eu tenho que entender como é que ele pensa. Né? E aí esse trabalho que a gente vem ouvindo os pacientes, ouvindo os médicos que estão em contato com o paciente nos seus consultórios, estão nos trazendo quais são as principais ansiedades desse paciente, né? Porque a gente está no momento, Marilisa, de extremo... tem dois... A gente vem conversando muito isso agora, tá? 2 fatores que estão fazendo as pessoas deixarem de procurar um cuidado hospitalar, que não seja a razão da Covid, tá? O primeiro deles é o medo do contato com o vírus. Sim. Tá? Então, a gente precisa reforçar a nossa estrutura preparada para isso. E um outro medo é um medo econômico. Tá? Nós, nos tratando de um hospital privado, grande parte do nosso público é um público que tem acesso a um plano de saúde empresarial. E nesse meio, e nesse contexto onde muitas empresas estão, né, fechando, eles têm medo de assumir um compromisso com um plano de saúde e, em seguida, ser desligado da empresa. Né? Sim. Então, é bem interessante a gente poder analisar que um fator, que é um vírus, ele afeta diretamente vários aspectos do negócio. Né? A gente acha que, não, é só mudar uma certa estrutura, mas não, ele impacta diretamente, assim. E aí, nós, enquanto comunicação, a gente tem um papel-chave de poder interpretar esses sinais e poder levar, olha, as nossas mensagens, né, para esses diferentes públicos. Tá? O trabalho que vocês estão fazendo junto aos médicos é fundamental, porque eles representam a confiança que o paciente, que os familiares têm num momento tão trágico e tão frágil, né? Onde nós estamos diante de um inimigo desconhecido. Essa é a grande verdade. E aí, a Carol Monteiro pergunta o seguinte para você, Fernando. O que você acha dessa área de comunicação na área da saúde? Você acha que vale a pena fazer uma pós nessa área, nós profissionais de relações públicas? Com certeza, com certeza. Para mim é um mercado... eu era de um outro mercado, fiquei 12 anos num outro segmento, tá? Que era um segmento muito voltado para também qualidade de vida. Tá? E quando eu decidi sair desse segmento, eu falei, olha, para mim só faz sentido trabalhar se for para pessoas. E aí apareceu a oportunidade de atuar nesse segmento que é saúde e educação. Né? Então é total pessoas, né? Para entrar nesse segmento, tem que gostar de pessoas. Tá? Isso é fato. Relações públicas é uma profissão que entra, tem que gostar de pessoas, né? Já parte desse, né, princípio, né, nesse sentido. E eu vejo que é uma área extremamente em crescimento, tá? Porque todo mundo precisa, né, cuidar da sua saúde, só que é uma área que está em plena transformação. O modo de fazer gestão de saúde, ela está num período de transformação muito grande. Os negócios estão mudando, a maneira de se relacionar está mudando no segmento da saúde. Né? Hoje a gente vê muito a questão de inteligência artificial presente, né, no dia a dia da saúde. Agora com a telemedicina que veio, né, via uma medida provisória, mas nós acreditamos que vai ser muito difícil, né, não ter mais telemedicina depois que passar isso, tá? Porque ela traz um benefício muito grande, né, nesse sentido. Então, são lógicas comportamentais totalmente diferentes que estão em plena transformação. Tá? E o profissional de relações públicas tem nesse mercado, tá, um espaço muito grande de desenvolvimento, porque cada vez mais, isso eu defendo já desde que eu estava na faculdade, assim, há 15 anos que eu saí da Unicinos, assim. A gente vive num momento onde relacionamento é alma do negócio. E nesse momento de transformação, o relacionamento ele vem se firmar ainda mais como sendo necessário em qualquer estratégia, né, de alguma empresa nesse sentido.
Fernando, você comentou que a área de comunicação dentro do grupo iniciou em janeiro de 2019. Isso. Quase um ano depois, você tem aí um marco, né, na comunicação. O que você conseguiu preparar nesses 12 meses para estar no momento em que vocês estão vivendo agora? E como é que vai ser a partir do momento pós-Covid? Porque é tudo muito novo, né? É tudo muito novo, tudo muito novo. Nós implantamos a área de comunicação corporativa dentro da ESC, da mantenedora, com um objetivo muito forte. É criar uma unidade. As empresas, as unidades de negócio não se reconheciam enquanto pares. Né? E muito menos reconheciam uma mantenedora. E muito menos reconheciam uma congregação que tinha por trás. E nós entramos para começar a criar esse sentimento de unidade, esse sentimento de pertencimento. Né? Todos fazemos parte de um único negócio. Né? E esse único negócio, ele tem um propósito que vem da origem da congregação há 125 anos atrás, que é o acolhimento ao outro. Né? A congregação, ela nasceu com a vinda da imigração italiana para o Brasil. Então, as irmãs vieram justamente para poder acolher os imigrantes aqui. Então, esse fator de estar cuidando do próximo, ele é algo que tem que estar presente no nosso dia a dia. E ele está presente no nosso dia a dia. Só que antes, o Mãe de Deus só olhava o Mãe de Deus. O Santa Ana só olhava o Santa Ana. O Colégio São Carlos de Caxias só olhava o Colégio São Carlos Caxias. Em um ano, a gente conseguiu fazer um trabalho, e isso é uma coisa que a gente tem um feedback bem legal nesse sentido, das pessoas começarem a perceber que elas são mais do que a unidade que elas trabalham, que elas fazem parte de algo muito maior. E elas já começam a torcer pela outra unidade, né? Recentemente a gente teve a semana da enfermagem e eu estava até comentando com o meu superintendente, assim, pelo workplace, assim, os enfermeiros de uma unidade desejando feliz né, dia do enfermeiro para os outros de outra unidade, sabe? Eu olhei, olha só, sabe? É um gesto tão simples, mas ao mesmo tempo para nós é tão significativo, porque as pessoas já começaram a olhar para além, né, do seu espaço de trabalho, assim. Eles já começam a falar de AESC, eles já começam a entender que um depende do outro, né? Então, isso tudo foi construído dentro de um ano, assim. A gente fez muita coisa, né? A gente teve 40 anos no Hospital Mãe de Deus, um calendário de eventos bem fortes em junho que aconteceu. Tivemos várias atividades, né? A gente teve um dia do médico que reuniu, se propôs a reunir os médicos de todas as unidades. Só o Mãe de Deus fazia essa ação. Aí a gente, não, se é para ser, tem que ser os médicos de todas as unidades. Então a gente proporcionou esse momento, a gente trouxe o pessoal do litoral, a gente trouxe o pessoal das outras, né, unidades, reunimos numa mesma noite para celebrar. Então a gente tem buscado fazer com que as pessoas visualizem, né, que elas fazem parte de um todo, assim. E isso, neste momento, foi extremamente significativo, tá? Eu acredito que se nós não, se a mantenedora, a ESC, não tivesse feito esse trabalho, né, antes, nós não estaríamos administrando essa situação dessa maneira. Tá? Porque a gente está tendo a oportunidade de aprender com as outras unidades. Existe uma troca com as outras unidades neste momento. Os 3 colégios que antes não se reconheciam, eles estão trocando experiências nesse momento. Os hospitais, eles estão trocando experiências nesse momento. E antes não existia esse reconhecimento um ao outro. Né? Tá. O que vai ser pós-Covid é uma incógnita para todo mundo, né? Mas eu vejo que, e eu já sinto isso, nós vamos sair muito mais fortalecidos. Porque a gente está conseguindo ter um trabalho de união e um trabalho de torcida mútua. Né? Então eu vejo nesse sentido. A Carol, que perguntou da pós, ela já está dizendo o seguinte, estou apaixonada por essa área da saúde. E a professora Rosana diz que toda pesquisa de pós-graduação
foi a importância da comunicação na saúde. Ela fala, é um nicho fantástico, o crescimento, além de profissional, é pessoal. Agora, a Melissa Rabelo pergunta o seguinte, você já tem resultados do plano estratégico adotado? Sim. Na realidade, eu quero ver se eu não fiz nada errado aqui. Tá? Uma das coisas positivas, tá, que nós temos, que o Mãe de Deus, enquanto Mãe de Deus, em dezembro do ano passado, nós apresentamos o planejamento estratégico para 2020 e 2025. Tá? Então, a gente teve um time muito bom, tá, desse momento, assim. E a gente está conseguindo, todas as nossas ações que estão sendo feitas, e até uma coisa que é interessante falar, tá? Que nesse momento nós temos que fazer algumas comunicações negativas, tá? Como, por exemplo, o desligamento de pessoas. Né? Mesmo uma estrutura hospitalar, nós tivemos que fazer alguns desligamentos, né? Porque a conta não bate. No momento que eu tenho uma ocupação menor dentro da unidade, eu não consigo, né, cumprir os compromissos financeiros. Os insumos na área de saúde aumentaram enormemente, né? Então, o que eu pagava centavos, hoje eu pago 300 vezes mais, né? Então, a conta aumentou. E todas essas mudanças que estão sendo feitas, elas estão muito baseadas no planejamento estratégico que foi construído em setembro do ano passado. Eu participei dessa construção, a nossa área participou dessa construção, e ela vem sendo a base, tá, de todas essas mudanças, assim, tá? E isso a gente consegue acompanhar nesse momento através de alguns indicadores e através de alguns números em relação a questão do número de ocupação, né, em relação ao relacionamento com o corpo médico, né? A gente vem, assim, até essa semana, nós tivemos uma reinauguração de uma unidade do Hospital Mãe de Deus que fica fora do hospital, tá? Ele fica num outro bairro. E a gente relançou com um serviço novo, que é a unidade de traumato, né, um pronto atendimento de traumato. E essa semana eu tive um contato com um dos médicos, enfim, estava liderando isso, e ele trouxe essa questão, olha, hoje, como está sendo bom trabalhar com uma equipe totalmente integrada, né? A gente conseguiu, no meio de uma pandemia, relançar um espaço, um serviço novo, que está sendo bem aceito nesse sentido. Então, são algumas iniciativas que a gente vem conseguindo obter, né, de retorno, né, nesse momento, assim. É tudo muito novo, tá? A gente, em alguns momentos, eu converso com a Silvana e a gente olha, em alguns momentos a gente tem a sensação de não para pensar, né? Porque muitas vezes a gente não tem esse tempo, né, para parar para pensar. Tem uma outra coisa que é legal falar também, assim, as fake news, tá? Inclusive, na semana passada, a Célia, né, nossa colega, né, de conselho, me convidou para falar numa turma dela da PUC de Campinas, e um aluno, ele pegou, olha, como é que a gente pode contribuir, né, com o trabalho, né, que vocês vêm desenvolvendo? Foi uma pergunta bem legal, assim, nesse sentido, e vai ao encontro do que tu disse antes, né, da tua provocação. E eu trouxe justamente isso. Olha, a primeira coisa é não disseminar informação que não tenha uma fonte com credibilidade. Porque vocês não têm noção que isso aumenta o clima negativo dentro da instituição de saúde. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Assim, tem matérias no Fantástico que na segunda de manhã já impacta completamente o clima dos funcionários no hospital. Né? Porque a gente está trabalhando isso que tu disse, é um inimigo desconhecido. Sim. Né? Então, eu desconheço onde ele está, e eu desconheço como cuidar dele, né? Não é nem como cuidar, mas como tratar ele, né? Nesse sentido, assim. E então, qualquer informação que a gente dissemine que não tenha uma fonte com credibilidade, tá? É extremamente danoso para quem está no meio hospitalar, tá? Porque afeta completamente, né, o dia a dia do trabalho. Tá? Então, acho que isso vai ao encontro de uma das tuas provocações. Tá? Sim, que eu vou fazer antes da gente terminar, vou fazer de novo essa provocação para os nossos colegas irem dormir
pensando, né? A Ana Luísa faz aqui uma colocação, né? Primeiro ela fala, muito interessante as colocações, no caso de um hospital 100% SUS, o foco para o público externo e imprensa foca bastante na credibilidade de informações e valorização do atendimento como um atendimento de qualidade de ponta, né? Acredito eu que seja uma outra realidade. Nos nossos hospitais SUS que a gente atende, tá? Os do litoral, principalmente, a gente não tem um foco tão grande nesse sentido que nem um Hospital Mãe de Deus, tá? Mas a gente tem, aí o meu colega, o Eduardo, assim, o Edu, ele tem uma abertura com a imprensa muito grande, tá? E isso está sendo extremamente positivo, porque são comunidades pequenas, são cidades pequenas, né? Então, onde a gente tem uma possibilidade de disseminação de informações muito forte nesse sentido, e a imprensa, o relacionamento com a imprensa nos proporciona a imprensa nos procurar antes de qualquer coisa, né? O que é fundamental, né? Com certeza. Antes nós não tínhamos esse trabalho, tá? E o nosso posicionamento, a imprensa nos atacava muito no litoral. Hoje a gente já consegue ter um trabalho, né, de ser proativo e de estar sendo lembrado pela empresa. Olha, recebi essa informação, vou ligar lá para o Edu para confirmar se isso realmente é verdade ou não. Tá? E aí, esse clima de transparência, né, que a nossa colega comentou, é o que tem nos movido dentro do hospital. Tá? A gente teve um caso que aconteceu, também Covid, onde a gente viu como teve uma repercussão bem forte no Hospital de Torres. E a primeira coisa que a gente fez, olha, a gente investigou os fatos e colocamos uma nota no nosso site e disseminamos para a imprensa também. A gente não esconde nada, né? A gente busca sempre ser transparente nessa relação. É isso que tem determinado a nossa postura. É a nossa essência, né? E o Antônio Lago, lá da Sexta Região, né? Grande abraço. Ele diz assim, no momento de pandemia, deu uma aula de relações pura na essência e estratégia nos resultados. Parabenizou você. Depois a gente paga um café para ele, né, Fernando? Com certeza. Fernando, como a gente entrou e saiu, eu não quero terminar a live sem antes falar do presente que você está dando para quem está participando da live, que é o sorteio do livro Descaminhos na Comunicação Organizacional. Fala para mim um pouquinho dessa obra. Isso. Esse livro aqui, gente, na realidade, ele é uma coletânea de artigos que foram escritos por colegas do mestrado e do doutorado aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Um dos artigos que eu escrevi é com uma colega também da USP, que fechou o doutorado dela, terminou o doutorado dela aí nesse momento. A gente tem artigos de comunicação interna, de educomunicação, de comunicação organizacional, de reputação, né? É bem legal, são vários artigos. A gente lançou no final do ano passado, na Feira do Livro aqui de Porto Alegre, no ano passado a gente lançou. E aí a gente, né, eu queria poder, como forma de agradecimento, né, ao convite, né, e também, né, para as pessoas, né, vocês que, né, se disponibilizaram aí eu poder ouvir, né, essa experiência, sortear um exemplar, né. E aí eu não sei como é que é a dinâmica, né, que tem feito, né, mas daí assim que eu receber o endereço, aí eu encaminho daí via correio daí o livro, né? Ele está disponível na Amazon, né? Na versão digital, mas a gente fez algumas impressões aqui e aí uma delas daí eu disponibilizo. Que bom. Bom, para participar do sorteio tem que seguir o nosso Instagram e o do Fernando, né? Curtir o post e marcar 3 colegas que vocês acreditam que adorariam ler esse livro. Logo no final da live a gente posta para você saber certinho como que funciona. Tá. A minha provocação, novamente, né, Fernando? Nós somos relações públicas, independente se estamos formados ou não, né? Eu digo, a nossa essência do outro, da empatia. E aí a minha provocação é, o que nós estamos fazendo neste momento de pandemia?
E aí eu digo das ações mais simples até como você ir, contribuir, ajudar, ir para a rua, o que nesse momento não é aconselhável, a não ser que você realmente tenha necessidade, né? Mas o fato de acolher as pessoas que estão ao nosso redor, de divulgar ações importantes, ações sociais que estão fazendo com que pessoas não passem fome, né? Contribuindo, por que não, com a nossa competência comunicacional para organizações que hoje não possuem um apoio, né? Então eu estou provocando você que está aí nos assistindo, acabando a pandemia, né? Porque ela vai ter que acabar um dia. O que é que nós fizemos pelo outro nesse momento, né? Provocar mesmo. E Fernando, quero te agradecer. Foi assim uma experiência fantástica para que a gente pense e repense a nossa comunicação, né? A seriedade do que é o trabalho de relações públicas e